Posicionamento, identidade, valores, tudo isso está relacionado. E à medida que a gente vai vivenciando, nós experienciamos coisas, momentos, situações, circunstâncias, das quais faz com que a gente tome partido por algo, com que a gente aceite algo, rejeite algo. Isso vai formando o nosso lado da nossa individualidade como seres humanos, que somos únicos. Mais de 7 bilhões de digitais, de identidade, e nenhuma é igual. Nós somos frutos provenientes do mesmo Pai, da mesma fonte. Nós somos um. Porém, cada um de nós tem uma visão, cada um de nós tem um posicionamento, cada um de nós tem uma história, e é por isso que nós devemos ser seres pensantes e que busquemos fazer as coisas de acordo com os nossos valores, que é o título desse vídeo. Mas o que são exatamente esses valores? Esses valores dizem respeito à sua essência. Esses valores dizem respeito a quem você é, aquilo que você preserva, aquilo que você define como essencial, primordial, aquilo que você tem como um mandamento para a sua vida, algo que você não quebra, algo que você é fiel. Isso que você é fiel são os valores que você adquire. Por vezes a gente muda alguns conceitos, por vezes nós mudamos alguns posicionamentos, algumas opiniões com relação a diversas coisas que acontecem na nossa vida. Seja no ambiente de trabalho, profissional, ambiente familiar, amigos, das mais diversas situações, como nós nos enxergamos em relação ao outro, em relação ao mundo em que nós vivemos, que nós habitamos, o que tem a ver com a nossa existência, o que tem a ver com o nosso papel, com o nosso propósito de vida, com a missão que nós temos aqui neste mundo. Porém, quanto mais nós tivermos certeza daquilo, o que é certo para nós, ou seja, estes valores, menos a gente entra em confusão, menos nós entramos em trança, menos nós entramos em situações que faz com que a gente sofra mais do que aquilo que eventualmente a gente precisaria sofrer. Eu vou ser mais específico. Quando você está num ambiente de trabalho que você tem que se sujeitar a algo que vai contra os seus valores, que vai contra os seus princípios, que vai contra a sua individualidade, aquilo que você acredita que seja certo ou errado, e principalmente errado, não é? Que vai na contramão daquilo que você acha que é certo, e esse certo seu é o oposto, o que está sendo sugerido, no caso, esse errado, é muito fundamental que você se apegue com os seus valores e abra mão daquilo que os ferirá. Não deixe que nada, absolutamente nada, interfira nos seus valores. Não segure posição, não segure trabalho, não segure relacionamento, não segure amizade, não segure circunstâncias, absolutamente nada que vá contra os seus princípios e os seus valores. Porque é justamente os seus valores que vai fazer com que você percorra a sua vida pisando onde é certo, onde é seguro, onde não faz com que você afunde, como o caso de uma areia movediça, por exemplo, como uma lama, e aí você acaba se envolvendo em situações, em problemas, em confusões, que você lá no fundo sabia que você não deveria se envolver, se enfiar, simplesmente pelo fato de que você não ouviu a voz do seu coração, daquilo que é reto, daquilo que é certo e correto, pelos seus valores.
Os meus valores estão pautados na palavra de Cristo. Os meus valores estão pautados nos ensinamentos do Verbo eterno. Se os seus valores também estão pautados neste ser, neste nosso grande irmão, nesse nosso grande mestre, professor, nesta luz, nesta fonte de ensinamento, provavelmente os meus valores e os seus são parecidos. Para tudo que a gente faz na vida, nós vamos ser trucados, se é que eu posso dizer assim, uma referência com relação àquele jogo do truco, não é? Que é um momento decisivo onde a gente tem que dar o veredito de algo. Então, quando a gente é trucado, quando a gente é chamado a dar uma reação, a efetivamente tomar uma decisão, caso a gente não consulte os nossos valores, nós estaremos provavelmente vulneráveis a uma situação que vai custar muito caro lá na frente. Isso vai até mesmo de encontro a determinadas figuras que são apresentadas para nós numa vida em sociedade, como por exemplo uma ditadura sanitária, como por exemplo a obrigatoriedade de que você tenha que ter a aplicabilidade de uma substância no seu organismo da qual você não esteja totalmente convencido de que isso vá realmente fazer bem para você, ou como qualquer outra coisa que possa surgir. Porque o ser humano, a classe dos seres humanos que estão no poder financeiro e que acham que estão no poder sobre outras pessoas, em particular, eles acreditam que possam ter domínio sobre outras pessoas que não têm o mesmo poder financeiro que eles. Então, muitas vezes esses seres humanos, eles se fecham em uma cúpula e elaboram planos para dominar outros seres humanos, para implementar regras, para tentar difundir o medo. E muitas vezes esse medo é difundido através de questões de saúde, de pânicos globais. Então, esteja certo com os seus valores. Veja se tudo aquilo que é empurrado goela abaixo da sociedade está de acordo com o que você pensa. Está de acordo com aquilo que faz sentido ou não para você. Nem na sua família, nem no seu relacionamento, nem no seu trabalho, nem em situações de imposições sociais que inventam ao longo do tempo, e cada vez que passa esse tal grupinho acaba inventando certas circunstâncias para dominar, para aprisionar outros seres. Esteja certo daquilo o que é valoroso para você, daquilo o que faz sentido para você. Se você é cristão como eu, se você tem Cristo como mestre, como eu também tenho, esteja sempre em sintonia com Ele, para que Ele possa, através da oração, através da comunhão, mostrar para você qual é o melhor caminho, mostrar para você se você está correto no seu posicionamento, se aquilo o que você está passando, se a situação na qual você vive vai de acordo com os valores e os princípios da sua palavra, do seu ensino, o que não tem nada a ver com religião, mas sim com a pessoa de Jesus Cristo. Ou se o seu mestre não for Cristo, também não tem problema. Mas procure agir, pensar, falar de acordo com os seus valores. Porque isso vai fazer com que você esteja cada vez mais seguro da sua identidade e assim você possa pisar cada vez mais firme naquilo que faz sentido para você, naquilo em que está de acordo com o teu potencial. Não permita ser influenciado por nada, absolutamente nada. Sempre haja com o seu valor, sempre haja com o seu princípio. Não deixe que os noticiários, não deixe que a televisão, não deixe que os meios de notícia impresso, em que o pânico social ou que absolutamente nenhum tipo de influência
na qual você vive dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade, dentro de algo, de um conceito, faça com que você vire a sua cabeça e comece a caminhar em conjunto de um propósito que não é o seu, de um propósito que não faça sentido para você. Tão somente e simplesmente haja de acordo com os seus valores e os seus princípios. E isso vai fazer com que você seja seguro, isso vai fazer com que você não tenha medo, isso vai fazer com que você pise em algo firme e concreto e viva a sua vida com saúde, com harmonia, com plenitude, com felicidade, com alegria, com propósito, e cada vez mais você possa alcançar a missão daquilo que você veio fazer aqui, aquilo que você foi chamado a fazer desde o princípio. E assim, se conectando com esses valores e com esses princípios que são seus, intrinsecamente seus, você cresce cada vez mais na evolução, no entendimento, na sabedoria e passa a ser uma pessoa crescente em todos os sentidos, abundante em todos os sentidos, feliz, pleno em todos os sentidos. Então, pega essa dica de hoje, essa dica poderosa, e viva tão e tão somente de acordo com os seus valores e os seus princípios. Se você tem uma grande fonte para consultar, consulte-a. E a minha, e a de muita gente, não falha. Esteja sempre em comunhão, sempre certo dos seus valores e dos seus princípios. Então você não tem que passar por confusão, trança, medo, aflição nenhuma, porque as histórias que andam ditando são as histórias criadas para confundir aqueles que estão distraídos, para confundir aqueles que estão perdidos. Mas aqueles que estão seguros, firmes, com seus valores e os seus princípios, estes não se perdem e nem mesmo entram em confusões, mentiras e circunstâncias criadas por terceiros. Um grande abraço e até a próxima.